Olá, queridos alunos. Vamos dar sequência na nossa aula de História. A Europa moderna em formação, a difusão de novas ideias. Aqui vão algumas instruções, né, para que vocês assistam a videoaula atentamente. Vão acompanhando com o livro didático a página 40 e a página 41. E você somente irá fazer um relatório no seu caderno da página 41, que é a arte do Renascimento. Na próxima aula será solicitada atividade sobre esse período. Então, vocês fotografem as atividades e encaminhem para a professora no particular para que eu possa estar pontuando vocês. Então, aqui vai o resumo da aula anterior, que a gente viu sobre o humanismo. Na literatura, o humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Por volta do século XIV, ou Alta Idade Média, na Europa Ocidental, ocorreram mudanças sociais, econômicas profundas que contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar. Assim, essas novas formas de pensamento influenciaram a economia, a organização do poder e a produção artística. Estamos falando do quê? Do Renascimento. Os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o quê? O ser humano no centro do universo. E dando sequência à nossa aula, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a difusão de novas ideias. Então, até a primeira metade do século XV, os livros eram manuscritos, geralmente por monges copistas. Então, o que é manuscritos? Eles eram escritos à mão, geralmente por monges copistas. São pessoas ligadas à igreja, os monges, à religião. Eles copiavam um manuscrito para outro manuscrito. Então, eles eram chamados de copistas, o que limitava e encarecia a produção, porque eles demoravam muito tempo para transcrever um manuscrito para o outro, né? Que era tudo feito à mão. Além disso, grande parte dos livros ficava guardada nas bibliotecas de mosteiros, o que dificultava a difusão do conhecimento. Como ficava nas bibliotecas dos mosteiros, porque as pessoas não tinham contato, não tinham acesso a essa biblioteca, então eles não conseguiam difundir o conhecimento, espalhar esse conhecimento. Essa situação começou a se modificar em 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg, 1398 a 1468, desenvolveu, a partir de um modelo chinês, a prensa de caracteres móveis, feitos de chumbo. A prensa era uma máquina que comprimia uma superfície, os tipos alfabéticos, que eram embebidos em tinta. Eles enchiam de tinta essa superfície com os alfabetos, né? E assim formavam um texto. Aí eles prensavam, né? Comprimiam, apertavam essa superfície e saía o texto. O invento permitiu agilizar a reprodução de livros em grandes quantidades, barateando os custos e permitindo difundir as ideias humanistas para várias regiões da Europa. Vale ressaltar, porém, que o uso da prensa somente se tornou hegemônico, dominante, no século XIX, com a produção industrial de livros. Apesar de todas essas inovações, a criação e a difusão de novas formas de pensar foram tarefas difíceis nesse período. Isso porque muitas dessas ideias, como a teoria heliocêntrica, eram consideradas subversivas em relação à doutrina da Igreja. E o que é essa teoria heliocêntrica? Foi um material escrito e desenvolvido por Nicolau Copérnico em 1473-1543, que dizia que a Terra girava ao redor do Sol, assim como todos os planetas. Então, ele era considerado subversivo em relação à doutrina da Igreja, porque a Igreja não aceitava esse pensamento de Copérnico, esse estudo, né, que na verdade ele é um cientista.
Ao questionar as verdades estabelecidas, muitos pensadores e cientistas foram excomungados, perseguidos, torturados e até mesmo condenados à morte. E quando a gente diz excomungados, eles foram banidos da igreja, eles não podiam mais frequentar a igreja. Giordano Bruno, 1548-1600, e Miguel Servet, por exemplo, foram queimados vivos pela Inquisição. Eles não eram aceitos, né, por estar difundindo essas ideias, esses pensamentos, então eles foram queimados através da Inquisição. Galileu foi repreendido pela Igreja e teve de negar suas descobertas para escapar da condenação à fogueira. Ou seja, Galileu Galilei, ele foi considerado o pai da ciência moderna, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano. Ele era muito religioso. Em 1609, ele inventou seu próprio telescópio e descobriu vários satélites. Vários satélites que nós conhecemos hoje foi descoberto por Galileu. Ele foi excomungado, ficou preso em sua casa até morrer, em 1642, e só em 1992, há 28 anos atrás, que o Papa João Paulo II o inocentou de tudo aquilo que ele foi condenado. Ou seja, 350 anos depois, ele foi absolvido pela Igreja Católica. Mas, mesmo com a censura da Igreja, as novas ideias continuaram a florescer. Entre os pensadores renascentistas, estabeleceu-se uma rede de apoio, de troca de ideias, de descobertas, de formação de discípulos e de incremento do ambiente universitário. Ou seja, essas ideias continuaram circulando, essas ciências continuaram sendo estudadas. E aí nós tivemos a arte do Renascimento. Então, como você percebeu, o pensamento humanista se expressou nos estudos de astronomia de Galileu, que nós vimos há pouco, e de Copérnico, que nós vimos também, na literatura de Shakespeare, na química e na medicina de Paracelso, entre outros pensadores do período. Mas foi principalmente nas artes visuais do Renascimento que o humanismo manifestou o potencial sensível do ser humano e sua capacidade de representar o mundo. A Península Itálica foi o berço desse movimento e também o local onde ele atingiu seu esplendor. A riqueza proveniente das atividades comerciais e bancárias permitiu a formação de uma burguesia próspera e orgulhosa do seu poder, que passou a financiar o trabalho de pintores, escultores e arquitetos. Ou seja, quem tinha muito dinheiro, a burguesia, começou a financiar esses artistas, esses escultores, esses arquitetos. Ao atuar como mecenas, ou seja, protetores e patrocinadores dos artistas, esses ricos burgueses tinham um duplo objetivo: exibir sua riqueza e seu prestígio, e imortalizar sua própria figura. Ou seja, ele não patrocinava um escultor porque ele era bonzinho, ele tinha bastante dinheiro e ele queria ajudar esse escultor a difundir a sua arte. Não, ele patrocinava porque ele queria o quê? Ser conhecido, exibir sua riqueza, seu prestígio e imortalizar sua própria figura. Bom, e essa daqui será a nossa segunda aula da semana. Eu já vou dar uma esclarecida aqui para vocês. Ler atentamente os textos, a difusão de novas ideias e arte do Renascimento, da página 40 e 41 do livro didático. Vocês revejam esse vídeo para poder responder no caderno de história de vocês, sempre copiando a pergunta primeiro e depois respondendo embaixo. Então, nessa primeira pergunta, vocês vão completar as lacunas, tá? Então, até a primeira da metade do século XV, os livros eram, aí vocês vão lá no texto, vão procurar e responder certinho como está no texto. A segunda, apesar de todas essas inovações, a criação e a difusão de novas formas de pensar foram tarefas difíceis nesse período. Isso porque o pensamento humanista se percebeu em vários pensadores do período. Cite como se percebeu em quais pensadores. Nós vimos há pouco no texto anterior, tá?
essa pergunta aqui. Então, gente, boa aula para todos. Nos vemos na próxima aula.